Ai, ai, minha gente. Pois é, lembra daquele papo que o amor venceu? Vamos apaziguar o Brasil, agora será tudo paz, amor e tranquilidade como sempre foi? Pois é, minha gente, vamos ver se realmente isso está acontecendo ou é apenas balela. E sabe aquela narrativa que tentaram levantar aí, inclusive, né, criminalizando uma boa parcela da população brasileira? Essa narrativa se voltou contra aqueles que tentaram levantar, né, gente? Nós vamos ver aqui algumas coisas, pessoal, que fica assim tão claro, mas tão evidente, que a própria galera da esquerda, meus amigos, tá falando sobre isso. Deve ser porque deve estar muito evidente, né? Daí fica feio, minha gente. Vamos ver isso aqui e muito mais, e obviamente também acompanhar como está os últimos acontecimentos aí do último domingo e te atualizar de tudo que vem acontecendo. Mas antes de tudo, vamos ver se realmente nós estamos ao vivo. Você que está chegando aqui no canal, que Deus abençoe você e toda a sua família. Deixa aqui nos comentários da onde que você está acompanhando, por gentileza. E claro, deixa aqui embaixo seu feedback se está tudo certo aí, pessoal. Se vocês estão me ouvindo bem, se vocês estão me ouvindo bem. Deixa eu ver aqui. Peço desculpa, galera. Ontem a live tava travando pra caramba, minha gente. Eu sei que ficou bastante picotado, mas hoje eu acho que vai, tá? Deixa aqui nos comentários se tiver tudo certinho, por gentileza. E a gente vai que vai, Brasil. Enquanto o YouTube vai te sinalizando, eu vou te atualizando de algumas coisas que estão acontecendo, inclusive nesse exato momento, pessoal. Obviamente, né, que o Barba aí não é de duvidar que ia acabar se lascando uma hora, porque a máscara sempre cai, mas, como já é de praxe, está culpando quem? Adivinha quem, minha gente? Você já deve imaginar, né? O Bolsonaro. Bom, pessoal, vamos falar sobre isso e muito mais, mas sem perder tempo, eu já vou colocando aqui algumas matérias aleatórias para vocês, para a gente ir comentando. Esse papo de amor, o amor venceu, essa balela toda que a gente sabe que vem da esquerda, é obviamente que isso aí é o papo furado, né? E aquele papo, vamos apaziguar o Brasil, né? Vamos apaziguar o universo, minha gente. Pois é, pelo visto, não era bem assim. Acompanhe aqui na sua tela, olha só as primeiras medidas do sujeito. Sim, o sujeito que diz que vai salvar o Brasil, que é pelo amor, pela democracia, coisa e tal. Uma das suas primeiras práticas foi isso aqui, ó. Lula libera sigilo de 100 anos sobre visitas de Michele Bolsonaro. Sim, minha gente. É isso mesmo que os senhores estão lendo. Para quem estava esperando, uma matéria bombástica, Lula vai liberar aí os sigilos de 100 anos de Bolsonaro, vários crimes corram para as montanhas, mas não. O crime aí são as visitas da primeira-dama. Meu Deus do céu, minha gente. Mas olha isso aqui, dá uma olhada só na matéria do Choquei, né? Choquei aí, obviamente, um veículo da própria extrema-esquerda. Agora, quebra de sigilo de 100 anos mostra as visitas de Michele Bolsonaro, né? As visitas que ela recebeu ali no Alvorada, minha gente. Entre 2021 e 2022 foram 565 visitas. Os mais frequentes era uma professora de Libras. Meu Deus, gente, você tá chocado? Pelo amor de Deus. Um pastor, uma cabeleireira e um personal stylist. É assim que diz, minha gente. Me desculpa aí pelo meu inglês. Mas vamos lá, Brasil. Gente do céu, eu falo um negócio para vocês. O desespero é tão grande desse pessoal que eles têm que viver de narrativa. Quem acompanhou viu que também uma das primeiras medidas da nova primeira-dama foi levar a Rede Globo lá no Palácio do Alvorada para fazer também uma matéria, pessoal, e dizer que Bolsonaro colocava o pé na mesa. Exatamente. Essa foi a matéria bombástica que a primeira-dama deu para Rede Globo, minha gente. Pois é, então esse tipo de matéria aqui, na verdade, nem nos surpreende, uma vez que os senhores devem se lembrar muito bem que a própria primeira-dama fazia diversos eventos sociais, né, no Palácio da Alvorada, enfim, diversas festas. Quando eu falo festas, eu falo sociais, aconteciam, principalmente com crianças, deficientes, enfim, a gente acompanhava muita coisa disso acontecer já em outros governos que vocês conhecem muito bem, né? Já era diferente as tais visitas que aconteciam ali. Mas a tal da Choquei esqueceu aqui de mencionar isso. Estão muito, minha gente, muito, meu Deus do céu, chocados com a presença aqui, por exemplo, de um pastor e de uma professora de Libras. Oh, meu Deus, corram para as montanhas. Minha gente,
Vocês vão se perguntar daí o porquê desta imagem, meu querido. O que isso aqui tem a ver com o vídeo de hoje? Bom, minha gente, isso aqui é uma curiosidade, tá? É porque eu acabei de ver uma foto, minha gente, mas tão assim, eu vou dizer patética para não dizer outra coisa, tá? Acabei de ver a tal da Manuela Dávila, né, a comunista de iPhone, publicar uma foto com quem? Com o Papa, minha gente. Mas não era aquela, né? Não era ateu, não era um monte de coisa que durante aí as corridas, né, sempre em época de eleição, vai numa igreja. Pois é, minha gente, eu só não vou postar a mesma fotinha porque tem uma criança na foto. Não ia postar para vocês aqui porque eu não sou obrigado a ver aquela hipocrisia sozinho. Mas aí, minha gente, eu lembrei disso aqui, ó. Nós estamos falando de quem, né? Do seu Papa aqui, né? O atual Papa, minha gente, Papa Francisco. E aí, olha só os semblantes, minha gente. Quando o Papa está com os tiranos, temos aqui, ó. Mas quando o Papa está com os democratas, aí, né, fecha a cara. Deve ser porque não, a ideologia não bate muito bem, né? Por exemplo, aqui embaixo, olha aqui, ó. Né? Tá em espanhol, mas vou traduzir para você, apesar que tá praticamente em português, né? Feliz com o tiranos, mas seco com os democratas. Pois é, né? Dá a impressão que... Não, gente, na verdade fica uma pergunta aqui. Se alguém puder me ajudar na resposta. Como que esse pessoal da esquerda, ou melhor, da extrema esquerda, esses tiranos, ditadores, enfim, tem um acesso tão fácil, minha gente, ao Papa? Como que eles conseguem? Fica a pergunta aqui no ar, né? Não é interessante? Comentem aqui por gentileza. Mas era apenas só uma curiosidade. Vamos lá, minha gente, continuando. Olha só, tá? Mas ó, já vou te lembrando que você não pode questionar não, tá bom? Você questionar, você é muito antidemocrático, meu amigo. Olha lá. Lula sanciona a lei que aumenta salários dos ministros da Suprema Corte, minha gente. Projetos foram aprovados no fim de 2022 e o valor chega a quanto? Uma bagatela, apenas uma bagatela ali, né, de 46,3 mil reais, minha gente, né? Ó, pague seus impostos e não, jamais, não ouse reclamar, minha gente. Que coisa, né? As primeiras medidas, quebrar sigilo do Bolsonaro e aumentar aí alguns salários, né? Deles mesmo. Bem curioso, né? É o jeito PT de governar, minha gente. Mas vamos lá, continuando, né, na mesma pegada, como está indo o Brasil nesse exato momento. Temos essa matéria aqui bem interessante, inclusive, do Correio Brasiliense. Para diminuir o déficit, governo encara expectativa, minha gente, para aumentar os impostos. Poderia eu aqui dizer fazer o L, mas acho que nesse exato momento não. Continuando ali, ó. Para aumentar receitas e melhorar as contas públicas, Haddad, mais conhecido como Poste, pode anunciar medidas, minha gente, ainda esta semana. Agora eles querem aumentar impostos para fazer a frente da completa irresponsabilidade fiscal do governo, que já aumenta, que já aumentou aí despesa mesmo antes de iniciá-las, né? Será que agora eu posso dizer faz o L? O problema é que esse negócio de mandar fazer o L, pessoal, nesse caso, é que todos nós estamos no mesmo balaio. É triste, é lamentável, mas tem gente aí, ou melhor, tem imprensa que está mais preocupada porque Bolsonaro colocava o pé em cima da mesa. Eu conto ou vocês contam, meus amigos? Ah, gente do céu. Olha, tem hora que não dá muito para levar na esportiva não, minha gente. Levar no sarcasmo, porque isso aqui, gente, meu Deus. Mas vamos lá, continuando, eu vou falar coisas que eu não devo. Eu sou uma pessoa muito alegre, muito feliz, continuando, mas não dá não. Ana Moser diz que esportes não devem ser alvo de investimentos do Ministério do Esporte. Ao meu ver, o esporte eletrônico é uma indústria de entretenimento e não é um esporte. Eu acho, tenho para mim, que uma foca aí que gosta de se meter em política, que acho que os senhores sabem muito bem de que eu estou falando, não vai curtir isso aqui não, minha gente. Não vai curtir não, tá? Acho que agora dá para fazer, né? Ou melhor, dá para dizer, faz o L. Faz o L aí, foca, que às vezes dá super certo.
Mas vamos lá, Brasil. Surpresa zero, né? Paulo Figueiredo, Rodrigo Constantino e também Zoe Martinez. Vozes que ecoam aí na oposição. Mas que oposição deles? Você não se lembra que estão falando do governo do Barba? Ele não quer oposição. São afastados da Jovem Pan. Vamos ler a matéria aqui, minha gente, porque segundo eles isso aqui é uma democracia, tá? Mas vamos lá. O grupo Jovem Pan determinou o afastamento dos comentaristas Rodrigo Constantino, Zoe Martinez e Paulo Figueiredo, Paulo Figueiredo Filho, da programação da rádio, do YouTube e também da TV Paga. Segundo informações preliminares, não foi informada a data de retorno dos três. Mas engraçado aqui da matéria é que aqui, citou eles como comentaristas. Você sabe muito bem que pelo menos os dois ali são jornalistas formados, né? Mas isso aqui, pelo jeito, eles esqueceram de informar. Olha lá. O trio foi citado, minha gente, pelo Ministério Público Federal, curioso, né? Na decisão que acionou uma abertura de inquérito civil contra a emissora que é acusada de suposta disseminação de conteúdo desinformativos a respeito do funcionamento das instituições brasileiras e com o potencial para incitar atos antidemocráticos. Sim, minha gente, agora a culpa é da Jovem Pan, no caso dos comentaristas ali que tem uma opinião, opositora ao atual governo. Numa democracia, isso era para ser totalmente comum, minha gente, mas... continuar. O jornalista Alexandre Garcia também foi listado na mesma, gente, mas ele continua entre os comentaristas da emissora. Eu posso dizer que até o momento, até o momento que eu estou lendo essa matéria aqui, ainda continua, mas vocês sabem, na democracia da Bananolândia, a gente não sabe mais nada, minha gente, mais nada. Então temos aqui, em favor da democracia, temos aqui, 3 personalidades, que são vozes aí da oposição, simplesmente censuradas por conta da democracia. Ai, gente, comenta aqui, porque senão eu vou falar coisa que eu não devo, E hoje em dia... Continuando. Vamos lá, olha só, minha gente, quem apareceu para comentar. Agora tá assim, Tá tão lindo. Quanta gente que tá brotando aí, dos ralos, comentando, Esse pessoal é muito lindo e são muito maravilhosos. Como, por exemplo... O senhor aqui, Mourão, minha gente. Mourão resolveu agora comentar. Presta bem atenção. Mourão comenta ações do governo federal sobre as manifestações. Segundo ele, forma desumana e forma ilegal. Concordamos com as palavras do senhor Mourão? Sim, concordamos, Mas onde está o seu Mourão até esses dias aí, minha gente? Além de estar fazendo uma nota de fim de ano, que todo mundo viu, Foi bem... patética, inclusive, no fim do ano. Mas vamos ler aqui, aí a gente vai entendendo melhor, minha gente. O senador eleito, deixa eu grifar aqui para vocês lerem comigo. O senador eleito e ex-vice-presidente da República, Hamilton Mourão, criticou a forma como os manifestantes estão sendo tratados pelas autoridades depois dos protestos em Brasília. Para o senador, o novo governo age de forma desumana e ilegal. Ô, seu Mourão, você me perdoa, seu Mourão. É assim, você estava esperando algo diferente disso? Nós estamos falando do Lula, meu filho, nós estamos falando do PT. Você não acompanhou? Você estava onde durante 16 anos aí? Sempre foi, dessa forma truculenta, não muito aberta, como agora, mas sempre foi, minha gente. É que estava tudo aparelhado ali de um lado só, não precisava intervir em nada. Mas isso daqui não é novidade para ninguém. Não sei por que seu Mourão está tão surpreso. Vamos lá. Afirmou que ainda que os detidos esperam ações rápidas dos nossos parlamentares em mandato e também das verdadeiras entidades ligadas aos direitos humanos. A fala do ex-vice-presidente foi sua primeira manifestação após o primeiro pronunciamento oficial à nação em 31 de dezembro. Ou seja, minha gente, mais de 10 dias depois.
A gente pode, volta a falar, né? Obviamente que as palavras dele aqui, ó, nessa, até vou grifar para vocês, para o pessoal dizer que eu estou falando bobagem. Obviamente que nós concordamos. Estamos vendo aí uma forma desumana e ilegal que essas pessoas estão sendo tratadas. Nem os piores bandidos do país, né, têm um tratamento desse jeito. Mas volta a pergunta aqui. Acho que o seu Mourão, né, que estava debaixo da mesa até agora, meu filho, devia ter saído dela e ter comentado ou feito, né, outras coisas antes. Mas é apenas uma pergunta, uma indagação. Vamos lá, minha gente. Olha, Brasil, essa aqui é a imagem que está repercutindo em tudo que é lugar, né? E eu faço questão de deixar essa pergunta para vocês. Tem que ser muito, minha gente, mas muito mau caráter para chamar essas pessoas, como essa senhora que vocês estão vendo aí nessa tela, de golpistas ou terroristas. O senhor concorda com isso? Deixa aqui nos comentários, por gentileza, meu amigo. Uma pessoa ali, nós temos aqui uma senhora, eu não sei exatamente a idade dela, mas provavelmente tem mais até de 90 anos, né, segurando uma Bíblia, se manifestando, porque até ontem, né, sempre foi muito normal, e sempre, inclusive, foi defendido aí, né, em outros governos, o livre manifesto, inclusive defendido pela nossa Constituição. Mas agora se tornou algo muito criminoso, e eu volto a dizer, não estou defendendo, e quem está me assistindo eu tenho certeza que também não defende nenhum tipo de ato de vandalismo. Nós nunca defendemos, porque a esquerda fez toda a vida, meu amigo. Desde quando eu me conheço por gente, a esquerda sempre fez vandalismo. Em todos os seus manifestos, em todo protesto de esquerda, sempre terminou com vandalismo. Gente, se eu fosse colocar aqui todos os vídeos que tem nas redes sociais aí, ó, ia dar, meu amigo, uma semana ou mais de tanto vídeo que tem aí. Mas agora, né, colocar todo mundo no mesmo balaio, meu amigo, e principalmente criminalizar uma senhora como essa daqui, ó, mau caratismo. Mas vamos lá. Continuando, pessoal, e aqui, ó, outra, né, isso aqui é o reflexo de tudo que está acontecendo agora e por que as pessoas continuam tão, né, inclusive aí, tão revoltadas. Nós temos aqui, né, olha lá, ó, solto Sérgio Cabral, minha gente. Eu gostaria até de refrescar a memória dos senhores, mas este sujeito aqui, ó, esta pessoa aqui, ó, que os senhores estão vendo aqui, ó, tão democrática, foi condenada a mais de 400 anos, minha gente, de prisão. Mais de 400 anos de prisão. E sabe onde que ela está hoje? Livre, leve e solta. E aí nós temos do outro lado pessoas aqui, ó, representando essa senhora, né, que estão presas. Volto a dizer, pessoal, não tem como defender nenhum lado, tá, quando há vandalismo. Mas a gente sabe muito bem que isso que aconteceu em Brasília, isso não nos representa. Nós tivemos aí 4 anos, isso nunca aconteceu. Tivemos aí mais de 70 dias aí, pessoas se manifestando, isso nunca aconteceu. Você acha que isso agora que aconteceu ali com meia dúzia de vândalos, de terroristas que realmente fizeram aquilo, isso aí não vai nos representar e não nos representa. Mas isso aqui, minha gente, hoje é a realidade do nosso país. Isso aqui é muito triste. Triste demais, minha gente. Mas vamos lá. Polícia Federal começa a liberar manifestantes que se encontram presos após ida do senador Marcos Duval ao ginásio. Gente, eu não sei se é... Eu recebi agora uma mensagem, eu não sei se é verídico, né? Então eu estou perguntando, não estou afirmando. Tá? Eu vi numa postagem as pessoas alegando que deputados federais não estão tendo acesso aos manifestantes presos no ginásio. Isso é verdade, pessoal? Se vocês souberem, por gentileza, colocam aqui, porque se isso estiver acontecendo, meu amigo, eu posso dizer em alta, bom, clara voz aqui, minha gente, que se isso realmente for real, a nossa república não existe mais. Né? Deputados federais não podem ir ali, né, auxiliar e intervir no que está acontecendo. Aí, pelo amor de Deus, meus amigos. Mas o senador Marcos Duval esteve ontem, e inclusive até vou colocar um vídeo dele daqui a pouco para vocês aqui, referente a algumas atualizações. Vamos lá, minha gente, acompanhando, dá uma olhada nisso aqui, né? Já que estamos falando aí sobre os atos, e eu não sei, tem um pessoal aí, minha gente, que parece que tem uma crise de Alzheimer, assim, ó, do nada, sabe? Do nada, assim. Porque essas mesmas pessoas, principalmente algumas emissoras,
esquecem o que aconteceu, né, um tempo atrás. Mas olha que interessante, aquilo que aconteceu aí algum tempo atrás, que não é tão distante assim, envolvendo a esquerda, ataques a ministério, ao próprio Palácio do Planalto, onde a esquerda destruiu tudo, né? E parece que essas pessoas esqueceram, minha gente. Agora começa a se tornar real com esse tipo de matéria aqui, ó. Em ato pró-democracia. Você já viu que para esse pessoal, né, fazer a baderna deles, atacar, quebrar, fazer toda destruição, é só colocar o nome de democracia que parece que tem legitimidade para tudo, né? Como se pudesse fazer tudo. Em ato pró-democracia, no Rio de Janeiro, uma deputada comunista, minha gente, sugeriu pegar, hein? É, legal, né? Mas aí, só uma pergunta. Tal deputado aqui já foi colocado em algum inquérito, já recebeu como que eu posso dizer, já recebeu aí uma visitinha, coisa e tal, tá sendo aí acusado de alguma coisa? Curiosamente não, né? Parece que o outro lado tem legitimidade para fazer o que bem entender, minha gente. Deputado estadual sugeriu pegar em armas, minha gente, contra os fascistas durante a manifestação, né? Bom, a mesma sujeita que diz aí para pegar em armas para atacar os fascistas, obviamente que não sabe o que é ser fascista, né? Até porque ela está tendo uma atitude fascista, né? Se estudasse, provavelmente não estaria passando essa vergonha. Mas fica novamente aqui, pessoal, a balança de novo. Comente aqui, por favor. E não para por aí não, pessoal. Vou trazer um vídeo aqui, ó, atual para vocês. Se isso aqui não for um ataque à democracia, eu não sei mais o que é, minha gente. Olha só. Deixa eu só ler aqui primeiro, ó. Onde nós chegamos? Pastor Silas Malafaia publicou. Onde nós chegamos? O arruaceiro do Boulos fazendo ameaças ao governador de São Paulo. Um cretino desse que cansou de comandar invasões, querendo pousar de bom moço. Cala sua boca, seu inescrupuloso. Você não tem moral, nem o PT, para falarem sobre o assunto. Verdade absoluta, minha gente. Eu vou ter que concordar aqui, ó, com todas as linhas, pontos, interrogações, frases, palavras, letras, enfim, com tudo que o pastor Silas Malafaia faz. Que moral que o tal do Boulos, minha gente, tem para falar sobre invasões, sobre depredações, como é que é? Sobre vandalismo, minha gente. Que moral que esse sujeito tem. Vocês estão de brincadeira, né? Inclusive até trouxe para vocês a CNN Brasil, minha gente, chamou esse sujeito para comentar o que estava acontecendo em domingo. Lá, ou melhor, que aconteceu domingo. A CNN Brasil chamou esse sujeito para ser o comentarista da situação. Olha, meu amigo, se realmente não é achar que nós somos palhaços, não tem um nariz de palhaço aqui, ó, deve achar que o brasileiro realmente é muito besta, né? Deve achar, porque não é possível um negócio desse, né? Se você procurar, você vai ver até vídeo aí do próprio Boulos tentando justificar um ato que aconteceu em São Paulo, lá onde quebraram tudo ali, e o cara na maior cara de pau tentaram justificar. Mas aí, como ele faz parte do outro lado, como ele faz parte da extrema esquerda, né, é chamado até para comentar em rede nacional. Que legal, né? Bem legal. Mas vamos ver isso aqui, pessoal, e eu tô ansioso sim, para ver se realmente já do outro lado vai acontecer alguma coisa com esse sujeito. Olha só que galera tão democrática, minha gente. Olha só. Olha só. Mas segundo isso aqui são manifestantes, não são terroristas. Prestem atenção, ó. Ô Tarcísio, você não tenta nem passe pela sua cabeça imitar o libanês. E aí, Tarcísio? Ó, ameaça direta para vocês aqui, ó. Porque aqui em São Paulo nós não vamos deixar. Aqui não. Aqui não. E que vergonha. Ô, meu amigo, eu quero te dizer uma coisa. Você que é corintiano, sabe, eu sei que a gente não tem que misturar, né? Política é uma coisa, futebol é outra, isso não deveria existir. Mas como a esquerda é tão cretina, né? Os caras enfiaram até um símbolo ali, ó. É o símbolo do Corinthians. Então você que realmente
é uma pessoa de bem, meu amigo, mas é corintiano, você não pode aceitar isso aqui não, tá? Estão usando, a esquerda ela usa tudo que é tipo de coisa, né? E agora ela achou aí um pretexto para usar até um time de futebol para tentar colocar contra as pessoas, né? Um contra o outro. Canalha, invadir a Assembleia Legislativa e a polícia fizer corpo mole, a gente vai tirar no braço. Gente, olha que patético. Eu tenho que dar risada, minha gente. Por que diabos vão querer invadir a Assembleia Legislativa, meu? Por que, meu amigo? Por que vão fazer isso em São Paulo? Ou falta, ou vontade de lacrar, né? E os idiotas comemorando. E o Tarcísio entenda esse recado. Aí, Tarcísio, ó. O golpismo se realizou ontem lá em Brasília. Perderam. Agora é punir os golpistas, é tomar as... Ah, gente, pelo amor de Deus, né? Nem vou colocar mais essa aqui, um imbecil desse latindo aí e fazendo uma grave ameaça aí ao governador eleito aqui do estado de São Paulo, Tarcísio, né? Vamos ver se o Tarcísio vai agir com um bananão aí ou vai tomar providências, né? Porque se isso aqui, minha gente, não for uma ameaça ou um ataque à democracia, eu não sei mais o que é, né? Vamos ver aí o que vai acontecer. Vamos lá, minha gente. As coisas começaram, né, a mudar. Uma tentativa de narrativa que tentaram levantar e começou a ir para outro lado, principalmente quando algumas curiosidades começaram a acontecer. Dá uma olhada nisso aqui, ó. Por exemplo, aguardando a resposta do senhor ministro Flávio Dino, né, aí um comunista, lembrando que o ministro foi avisado antes dos atos. Prestem bem atenção nessa matéria, pessoal. O batalhão Duque de Caxias tem um efetivo de 1.000 soldados com a missão, entre outras coisas, de proteger o Palácio do Planalto. Mas, onde estavam, minha gente, né? Onde estava o batalhão da Guarda Presidencial durante a depredação do Palácio do Planalto? Pois é, né, seu Dino? Só que, gente, olha que curioso isso aqui, ó. As coisas começaram a mudar logo após algumas matérias da própria grande mídia, minha gente, mostrando que parece que a narrativa, né, mudou aí o lado. Olha lá, ó. Folha de São Paulo. A ABIN avisou sobre riscos risco de violência na véspera de ataques em Brasília. Que coisa, né, ó? E a própria ABIN, ela alertou aí 48 órgãos do governo federal sobre o risco de violência e esses nada fizeram. Quer dizer que, então, todos devem ser investigados e afastados. Não é bem isso? O que os senhores acham sobre isso aqui, minha gente? E olha só como que é curioso, né? Eu vou colocar um vídeo aqui agora para vocês que, já que seu libanês lá é do mesmo jeito, segundo eles, ele prevaricou. Por que também o senhor ministro e também o próprio presidente da República também não podem responder por isso? Acompanhe aqui comigo. Solta! O primeiro ponto é uma denúncia que eu quero fazer para toda a população brasileira, que no dia anterior do fato, a ABIN, ela comunicou ao governo federal, ao governo distrital e mais 48 entidades públicas de que o protesto que haveria no dia seguinte, domingo, não seria pacífica, porque foi levantado que era uma célula extremista com a intenção única de invadir os três poderes para depredar. O que mais me impressionou é saber que o ministro da Justiça, que aqui eu acuso de incompetência, o presidente Lula, que também sabia um dia antes, e ainda o absurdo de escutar numa coletiva o próprio ministro da Justiça dizendo que abriu a janela do ministério, viu os manifestantes, fechou a janela e não fez nada. Isso com já a informação
de um dia atrás, de que seriam uma célula que iria estar focada na destruição dos três poderes. Mas aqui eu estou falando para toda a sociedade brasileira que o presidente, que está com discurso de união, está com discurso de integração, que temos que estar todo mundo junto e não sei o quê, fez aquele evento maravilhoso com os governadores, mas se usando de uma tragédia para isso. E ele sabia que isso ia acontecer, gente. Usar de meios politicamente de um fato como esse. O ministro ainda falar que abriu a janela, viu e fechou e não tomou providência nenhuma. Ele já tinha que estar no dia anterior acionando a Força Nacional, acionando a Polícia de Choque da Polícia Militar de Brasília, que é conhecida mundialmente como a melhor polícia para conter distúrbios civis. Não foi acionada. Que coisa, né, minha gente? Curioso, né? Curioso, né? Bom, mas continuando, né? Vocês viram que sempre a narrativa foi usada ali, coisa e tal, até o próprio Lula, na maior cara de pau, ainda culpou o Bolsonaro, né? Segundo ele, a culpa é do Bolsonaro. Mas, minha gente, como vocês viram, né? A própria matéria da Folha de São Paulo aí acabou dizendo e trazendo aí 48 órgãos foram avisados, assim como o próprio senador acabou de dizer, que o Lula teria consciência disso, assim como o próprio ministro, e mesmo assim não fizeram absolutamente nada. Olha só como que as coisas começam a cair. Vocês se lembram, né, dessa personalidade aqui, minha gente? Se lembram dele? Senhor Verdevaldo, lembram dele? Aí foi um protagonista, né, durante os primeiros anos do governo Bolsonaro, também atacando, coisa e tal, naquela época do Moro, vocês se lembram muito bem disso. Pois é, minha gente, até esse pessoal aí da esquerda começaram a ver que parece que o negócio já passou, mas muito, muito dos limites. Olha só o que disse o senhor Verdevaldo. Existe agora, ou já existiu, uma democracia moderna onde um único juiz exerce o poder que, né, no caso aí falando do nosso querido, né, ministro, possui no Brasil, minha gente, vou até ler de novo aqui para vocês, existe agora, né, ou já existiu uma democracia moderna onde um único juiz exerce o poder, minha gente, que Alexandre de Moraes possui no Brasil. Não consigo pensar em nenhum exemplo sequer próximo disso. Pois é, né? E não é somente o seu Verdevaldo que está indo na mesma linha, não. Se você abrir aí algumas matérias, inclusive até do UOL, minha gente. O UOL fez lá mais um monte de matérias falando, né? Trazendo as mensagens do ex-ministro também, aí, ex-decano, Marco Aurélio, né? Que totalmente coerente ali com a situação atual do nosso país, sem dizer também de outras personalidades da própria esquerda, pessoal, até da Globo, minha gente, comentando e achando isso um absurdo, principalmente dos últimos acontecimentos aí do último domingo. Mas para nós encerrarmos, quero colocar aqui rapidamente, pessoal, esse vídeo, já que nós comentamos aí da Globo, coloquei ontem também, vou colocar aqui rapidamente para vocês. Sim, existem aí artistas, atores, enfim, pessoas que ainda têm, né, coerência, meu amigo, que conseguem enxergar realmente o que acontece. Acompanha aqui, Carlos Vereza. Uma violência não justifica outro ato de violência. Mas é bom refrescar a memória do Lula, que disse para toda a mídia, nacional e internacional, que a esquerda nunca cometeu um ato de violência. É bom lembrar que em 2017, ao senhor Lula, que o PT invadiu a esplanada dos ministérios e incendiou, tacou fogo, simplesmente no Ministério da Agricultura. Estou sabendo também agora que 1.200 pessoas que protestavam pacificamente em frente aos QGs foram presas. Idosos, senhoras, senhores que estavam cantando hinos religiosos foram conduzidos a um galpão e lá estão sendo tratados como terroristas. Não é possível que as pessoas de bem fiquem omissas. Não podemos permitir que, mais uma vez,
uma ditadura se instale neste país. Muito obrigado. Não precisa nem falar mais nada, né, minha gente? O próprio ator aqui, igual o diretor global, hein? Mais sensato. Disse tudo. Falou tudo. Comente aqui embaixo, minha gente. Né? Esse aqui, ó, deixa eu ver se eu tenho aqui de novo. Vou colocar aqui, ó. Fica esta pergunta para vocês aqui. Comentem, por gentileza. Essa aqui é a pergunta do dia. Que Deus abençoe o nosso país, que Deus abençoe a nossa nação. A gente sabe muito bem, e eu tenho fé que dias melhores virão. Afinal, nós não podemos existir, né, meu amigo? Fazer o quê? Fazer o quê? Oremos aí pelo nosso país, oremos por cada um, e continuamos aí com fé, crendo que as coisas venham mudar. Fiquem todos com Deus e eu fui. Tchau, meu